Se você paga mais de R$ 400 na sua conta de luz, esse recado é para você. O nosso canal conseguiu uma parceria exclusiva com empresas da energia solar. E, para garantir a vocês um desconto de 13 a 20%, é só vocês se cadastrarem no link abaixo, que também vai estar nos comentários fixados e na descrição do vídeo. Totalmente seguro, totalmente legal, aprovado pela Enel. É só você se cadastrar e aproveitar o benefício. Pense bem, o mínimo que você vai economizar é R$ 600 por ano. É um bom dinheiro para sobrar no bolso, né? É rápido e fácil. Só se cadastrar no link abaixo, seguir o passo a passo que não leva nem 2 minutos e aproveitar esse benefício aqui exclusivo do canal. Lembrem-se, são 70 mil vagas no Brasil. Não são 70 mil vagas no canal, são para o Brasil. Então, quem se cadastrar primeiro, leva. Olá, família, boa tarde a todos os presentes, como vocês estão? Espero que estejam bem nesta terça-feira. Como será que vai ser o dia? Hoje iniciaremos um caso que para mim é bem tórrido, né? Bem pesado, ainda mais quando falamos de relações ali entre mãe e filho e a coragem do ser humano em retirar a vida de sua própria mãe, tá? Uma situação que para mim é pesada, mas tem que ser falada. Como é que vocês estão? Esse caso é bem triste, com certeza. Sua imagem aqui, obrigado. Início da imagem, tudo perfeito, ótimo. Podemos começar então com a matéria. Vamos falar desse caso tão triste, né? Tão emblemático. Primeiro vamos falar da vítima, a professora de História, Soraya Tatiana Bonfim França. A professora Soraya tinha 56 anos. Ela foi encontrada sem vida no último domingo, dia 20. Quem era a professora Soraya? Ela era licenciada em História, dava aula de História. Era formada pela PUC Minas, tá? E dava aulas no Colégio Santa Marcelina, em Belo Horizonte, desde 2017. Na última sexta-feira, dia 25, a polícia prendeu o filho dela, o Matheus França Campos, de 32 anos, como principal suspeito do crime. Informações iniciais apontam que ele simulou uma situação para se livrar da suspeita que o crime teria sido motivado por dívidas. De acordo com a polícia, o filho confessou o crime. O corpo da Soraya foi encontrado no último dia 20, perto de um viaduto em Vespasiano, na Grande Belo Horizonte, coberto por um lençol, seminu e com marcas de abuso e também queimaduras. De acordo com a polícia, no entanto, o filho fez uma simulação de abuso para não ser associado ao crime. O próprio Matheus havia registrado o boletim de ocorrência, depois que, segundo ele, a mãe não visualizara as suas mensagens enviadas. Mas quem era a professora? Quem era a professora Soraya? A professora Soraya, ela dava aulas para turmas do 7º e 9º anos. Pelas suas mãos, mais de 2.000 alunos tiveram conhecimento sobre a matéria de História. Era uma professora muito dedicada, competente, muito responsável, com tudo o que fazia, uma apaixonada pela educação. Sempre tinha uma mensagem de acolhimento e carinho para os alunos, sempre motivando para continuar estudando. A marca dela era o sorriso, a gentileza, que com todos ela falava e encontrava. Pesado. Nos últimos anos, a professora Soraya assumiu a coordenação do projeto Cidadania, iniciativa que existe há mais de 20 anos no colégio. Alunos do 9º ano da instituição participam de pesquisas que envolvem situações em que a cidadania precisa ser exercida e pesquisam informações sobre a justiça social e paz. Ela sempre estava à frente desse projeto, com muita empolgação. Era um projeto que ajudava os alunos a serem bons cidadãos. Receber uma notícia de alguém tão próximo e nos ter a vida encerrada de forma tão brutal é muito doloroso, disse a irmã. No primeiro dia de aula, ela se apresentou e entregou um bilhetinho muito carinhoso, falando que estava muito empolgada para nos conhecer. Estamos desestruturados, mas com esperança de que a justiça seja feita. Desabafou ela.
Segundo, vamos ao ponto aqui. Vamos ao ponto do crime, né? Vamos entender toda essa cronologia para depois falarmos sobre o que aconteceu na prisão. O último dia 27 e dia 28. O ponto máximo dessa matéria. Quem tirou a vida da professora Soraya? Quem tirou a vida foi seu próprio filho, Matheus França Campos, de 32 anos. Principal suspeito de tirar a vida da própria mãe. Ele confessou o crime à polícia logo após ser preso. Mãe e filho moravam juntos em um apartamento no bairro Santa Amélia, região da Pampulha, Belo Horizonte. Como aconteceu o crime? Como Soraya perdeu sua vida? Segundo a polícia, o laudo que determinará a causa da perda de vida ainda não foi concluído. No entanto, o filho, Matheus, confessou que tirou a vida da mãe com uma esganadura, asfixia mecânica, dentro de casa, durante uma discussão. O suspeito contou que logo após tirar a vida, levou o corpo da sua mãe no porta-malas do seu carro e debaixo de um viaduto deixou seu corpo lá, entregue ao tempo. Onde Matheus foi preso? Matheus foi preso na última sexta-feira, na casa do seu pai, em Belo Horizonte, onde ele estava morando desde o que aconteceu com sua mãe. Ele não resistiu à prisão e logo após confessou o crime. Segundo a polícia, ele foi preso de forma temporária porque há indícios suficientes de que ele seja o autor do crime. E depois dessa prisão, no último domingo, foi convertida em preventiva. Agora ele vai ficar preso à disposição da justiça. Há pontos ainda nessa investigação que precisam ser bem esclarecidos, tá, gente? Precisam ser muito bem esclarecidos. Principalmente por quê? Por que Matheus tirou a vida da sua própria mãe? Segundo ele, as discussões entre os dois eram frequentes desde que ele começou a acumular dívidas. Matheus alegou que enfrentava um colapso financeiro decorrente de apostas em jogos online. Esses jogos aí, essas bets, que levaram ele à bancarrota, a ficar praticamente falido. O acúmulo de empréstimos consignados para tentar reaver o dinheiro perdido nessas casas de apostas fez com que ele ficasse mais endividado ainda. O valor da dívida é alto, não é baixo. A polícia disse que a versão apresentada por ele ainda não foi confirmada pela investigação, mas será. Pelo menos neste ponto. Mas qual é a linha de investigação da polícia? Desde o início da investigação, a Polícia Civil seguiu uma linha principal. E que foi confirmada que o filho tirou a vida da mãe. Porém, eles ainda trabalham com duas possibilidades. Uma delas, Matheus tirou a vida em decorrência de uma briga que tiveram. Na outra, o crime foi premeditado por ele. Nós vamos falar sobre a premeditação, tá? Que muito mais estar ali. Ele tenta colocar ali que foi um colapso, que foi uma atitude impensada, mas segundo as informações que nós conseguimos de forma exclusiva, esse crime foi premeditado. Nós iremos entrar neste ponto. A premeditação do crime em relação a retirar a vida da própria mãe para que ele pudesse sair das suas dívidas, para que ele pudesse reaver, através da mãe, algum dinheiro. E esse teria sido o principal motivo, e não uma discussão, como ele disse. Já que as discussões entre eles eram frequentes nos últimos 2 anos, porque ele se viciou em jogos online, gastava todo o dinheiro que recebia e ainda fazia empréstimos. Pegava dinheiro com a mãe, pegava dinheiro com outras pessoas, estava completamente endividado. O vício em jogos online é um vício como outro qualquer, como em drogas, como em álcool, tabaco, um vício. E ele, para satisfazer esse vício, ele se endividou a mãe, outras pessoas, e teve ali como ideia, para conseguir algum financeiro, a herança e a própria casa em que a mãe, o apartamento em que a mãe residia, já que a ideia dele era morar com o pai, ou mesmo para um lugar menor. Mas vamos falar isso um pouco mais à frente. Quais foram as pistas? Quais foram as principais pistas do caso? Em depoimento à polícia, o amigo de Matheus contou que ele tinha discussões com a mãe motivadas por problemas financeiros, como disse agora. A polícia também analisou imagens de câmeras de segurança que mostraram que toda a ação da briga até o abandono do corpo aconteceu entre 5 da tarde e 8h30 da noite.
O carro usado para transportar a vítima ainda está sendo periciado, porque a polícia tem muitas dúvidas sobre esse transporte da professora Soraya. E o celular dele ainda não foi encontrado. Tá? Por conta da forma com que a professora Soraya foi encontrada, a polícia inicialmente acreditou, nos primeiros momentos, que poderia ter sido um crime de abuso, um crime de vingança, porque ela foi encontrada seminua, com indícios de abuso e também queimaduras em seu corpo. Só que isso foi logo descartado pela própria investigação, porque no indício não há indício de que houve violação sexual. No entanto, Mateus tirou as roupas da mãe e fez marcas no corpo dela para simular um crime de abuso e não ser associado a esse crime. Depois disso, Mateus foi para a Serra do Cipó, logo após tirar a vida da mãe e deixar o corpo dela embaixo do viaduto na sexta-feira. Ele retornou então no sábado pela manhã. Ele disse que a viagem era para a Serra do Cipó com os amigos e estava planejada há cerca de um mês. Como é que ele tentou, então, acobertar o crime? Mateus registrou um boletim de ocorrência do desaparecimento da mãe, da Soraya. Ele também chegou a pedir para uma tia ir ao apartamento onde ele morava com a mãe. Um chaveiro foi chamado para ir ao local, que estava vazio e sem sinais de violência. Ele quem reconheceu o corpo da própria mãe no Instituto Médico Legal no dia 20, no último domingo. E ele? Ele agiu sozinho? Quem sabia do crime? Segundo a investigação, até o momento não há indícios de outras pessoas envolvidas nesse crime de homicídio. Mateus agiu sempre sozinho. Ele também não contou para ninguém que ia tirar a vida da mãe, segundo até agora a investigação. Soraya foi encontrada no dia 20, no domingo passado, embaixo de um viaduto em Vespasiano, na Grande Belo Horizonte. Ela estava coberta por um lençol, poucas roupas, somente uma peça de roupa, para ser mais exato, e ainda não foram esclarecidas pela polícia como ele fez essa prática delitiva em violar o corpo da mãe sem vida, tentando simular ali crimes de abuso, fazendo queimaduras com seu corpo já sem vida, um ato ali totalmente frio, que vai muito de frente ao próprio relato dele, que teria entrado em colapso, que não sabia o que estava fazendo, que teria cometido o crime através de uma asfixia mecânica. Mas o pós-crime fala muito mais. Ao tentar se livrar do corpo da mãe sem vida, ao tentar se colocar fora do crime, ele teve essa ideia, simular que a mãe tivesse sido vítima de um crime dessa natureza, de um crime de abuso, onde ela pudesse ter sido levada por qualquer pessoa e ter sido a sua intimidade violada e seu corpo marcado por queimaduras. Esse é o Mateus França. Este é o filho que pagou a sua mãe retirando a vida. Que no amor de mãe, de tê-lo criado, tê-lo dado educação, alimento, pagou dessa forma. Soraya, mulher nova, bonita, 56 anos, tinha toda uma vida ainda pela frente, pelo menos mais uns bons 20, 30 anos de vida, interrompidos pelo próprio filho. Filho esse que não teve nenhum arrependimento em asfixiar a mãe e depois violar seu corpo sem vida para que ele não fosse preso. Mas isso não deu certo, né? Nenhum crime é perfeito. Existem crimes mal investigados. Existem crimes que dependem mais da investigação, do encontro de provas, do que qualquer outra coisa. Em apenas 5 dias, esse crime foi solucionado em Belo Horizonte, com a participação exímia da polícia e que não tem dúvidas, mesmo sem a confissão do Mateus, e ele já confessou, já tinha certeza que a prática criminosa era a responsabilidade do próprio filho. Filho esse, ingrato, filho esse, só pensou em si. Vamos ver aqui.
deixa eu ver se o Matheus. Ele foi preso dia 25. Vamos ver outro ponto, deixa eu esquecer de alguma coisa. Ah, sim, agora vamos falar após a prisão. Matheus, após ser preso, ele foi levado para local de custódia, né? E aí o que aconteceu? Ele teve o seu crime revelado para os outros locais, né? Pela polícia. Ele teve o seu crime dito para os outros presos. E os presos não gostaram. Não gostaram nem um pouco, né? Porque a natureza do crime é absurda. Quem pensa em um filho tirar a vida da própria mãe? Quem pensa numa situação como essa? Quem tenta imaginar uma cena dessa? Né? Mateus, quando foi preso, ele foi levado para... Deixa eu lembrar aqui o local. Deixa eu lembrar aqui. Não estou lembrando do local. Celeste Gamaleira, Belo Horizonte. Ele foi encaminhado para o presídio. Desse presídio, ele foi encaminhado para o presídio do inspetor José Martinho Drummond, em Ribeirão das Neves. Ele foi preso 5 dias depois de ter encontrado a mãe, tá? Ele foi transferido do presídio na segunda-feira de 28 devido às ameaças que ele sofreu por outros detentos. Também por conta da superlotação da cela, segundo informou o advogado dele. O preso estava no Sereste, Gamaleira, em Belo Horizonte, e foi encaminhado ao presídio José do Martinho Drummond, em Ribeirão das Neves. Segundo seu advogado, quando ele chegou na Sereste, o pessoal começou a perguntar para ele o motivo dele estar lá. Os presos acabam perguntando, né, por que o cara foi preso, qual foi o BO, qual foi o motivo. E aí, na hora que os presos ficaram sabendo, começaram a ameaçá-lo porque o ódio subiu. Como todos ali, todos os presos também são filhos, não conseguiram imaginar que tivesse um homem de 32 anos, com um bom emprego, era comissionado no governo de Minas, tinha uma vida estabilizada, teve coragem de fazer um crime dessa magnitude contra sua própria genitora, contra sua própria mãe. Ele ficou tendo que dar explicações ao pessoal. E essas explicações fizeram que ele falasse mais que o necessário, né? Falasse mais que o necessário, e aparentemente o ódio subiu. E antes que os próprios presos esperassem que a noite caísse e que o guarda ali, a polícia penal diminuísse o cerco e eles fizessem justiça com as próprias mãos, a própria Secretaria de Segurança o transferiu e colocou em cela isolada, para que ele não fique à mercê de outros presos. Porque hoje a integridade física do Matheus é a responsabilidade do Estado, e o Estado não quer que ele perca a sua vida, quer que ele pague por esse crime tão bárbaro, tão cruel. E agora vamos a um ponto aqui que a investigação também está vendo, porque existem duas linhas. Uma, na versão dele, que ele teria entrado em colapso por conta da discussão com a mãe, por conta da cobrança da mãe dele sempre estar sem dinheiro. E outra sobre a premeditação. Vamos falar sobre a premeditação do crime. Esse ponto que, para mim, é o que mais faz sentido. Matheus, ele estava totalmente endividado. Totalmente. Cerca de 1 ano e meio endividado com seu erário, seu salário já preso em empréstimos consignados, dívidas no banco. E o seu vício cada vez mais feroz em jogos online. Cada vez que ele entrava, ele perdia. Cada vez que ele perdia, mais desesperado ficava. Chegando ao ponto, segundo conversas aqui, que ainda são extraoficiais, ele começou a planejar uma forma de conseguir um valor para que conseguisse sair dessa situação de dívidas. E na cabeça dele, a única possibilidade seria retirar a vida da mãe, ficar com os bens da mãe e também seu último salário e os móveis e imóvel em que residiam.
podendo então ficar na casa do pai ou podendo alugar com o seu trabalho, já que teria suas dívidas quitadas. Porém, mesmo que ele fizesse isso, fatalmente, após algum tempo, esse dinheiro seria gasto por ele no seu vício. E ele faria o quê? Teria que tirar a vida do pai depois para satisfazer essa vontade dele, esse vício em jogos. Começou então a planejar o que faria, como faria. A possibilidade veio após tentar conversar com os amigos e fazer ali uma viagem que serviria como álibi. Ele tiraria a vida da mãe, viajaria, de lá tentaria falar com a mãe, pediria ajuda e assim passaria como um crime de outro tipo, de outra natureza. Acreditou ele que por ter ali marcas de abuso, marcas de queimaduras, ninguém iria associá-lo. Só que as câmeras de segurança, todos os locais, mostraram exatamente que não poderia ter outra pessoa naquele local, somente ele. Ele passou cerca de 45 dias fazendo o planejamento, esperou até o último domingo, até a última sexta-feira, desculpem, até a última sexta-feira para viajar. Sua mãe estava em casa, começaram ali a discutir, mas dessa discussão já era uma discussão premeditada por ele. A mãe, então, teve sua vida ceifada. Ele tira, ele tira as roupas da mãe. Ele disse que a mãe estava em casa de camisola. Mentira. Ele tira as roupas da mãe. Comete o crime de vilipêndio quando sua mãe já está sem vida, a fazer uma maior barbaridade. Infligir ao corpo sem vida da própria mãe atos libidinosos para simular que ela tivesse sido abusada. Também aproveitou e fez queimaduras em seu corpo, que ainda não estão ali detalhadas pelo exame de necropsia, mas foram algumas em regiões próximas à região íntima, próximas a partes específicas do corpo, para que pudesse simular que o crime teria sido um crime relacionado ou de cunho sexual. E aí, como sendo ele filho, ninguém desconfiaria dele. Era essa a sua ideia, era esse o seu planejamento. Planejamento esse que ele fez durante dias, semanas, até colocar em prática na sexta-feira. Acreditou ele que as câmeras não colocariam ele embaixo do viaduto, mas pegaram, e que ele iria para a Serra do Cipó, ligaria para sua tia, como assim mesmo fez, e chegaria na casa e veria que a mãe não estaria em casa e que teria saído. Só que ele não completou, ele não pensou em todas as possibilidades. O carro estava no local, a casa não mexida. Vários pontos que fizeram com que a polícia desconfiasse de que esse crime não era o que estava aparecendo. E de fato não foi. O crime foi cometido de forma atroz e muito bem planejado na cabeça dele. Mas para a polícia, um crime amador. Tanto que com 5 dias ele foi preso. E confessou parte da história, parte é verdadeira, outra parte não. Seus advogados não vão nem tentar um habeas corpus porque sabem que será trabalho desperdiçado. Esse homem, esse ser de 32 anos, que não pensou na sua própria mãe, só pensou em si, só pensou nele, tentou macular a vida da mãe. Uma mulher que era admirada não só na escola, como por outras pessoas. Era admirada pelo seu sorriso, pela sua alegria, pela sua vontade de ajudar os outros, pela sua sede em passar conhecimento. Essa era sua mãe. Mas para ele, era um número, um financeiro, uma pessoa que poderia fornecer para ele os ovos de ouro para que ele pudesse sair da bancarrota. Não pensou 2 vezes, fez. E o que mais choca
mais choca não é o crime em si, não é o crime dele ter tirado a vida da mãe, mas o que ele fez depois. Você vê, qualquer pessoa normal, ver a sua mãe desfalecida, sem vida, ter coragem de tirar sua roupa e praticar atos em um corpo sem vida, para que pudessem parecer um crime de abuso, isso me fala muito mais sobre ele. E além disso, ferir, ferir aquele corpo em que já não tinha mais uma alma presente a ele, era somente carne. Mas ter a coragem de ver, de colocar e de agredir de uma forma tão cruel. Arrependimento para ele é uma palavra que inexiste. Arrependido ele poderia estar se no ato da asfixia ele parasse. Mas ele não parou. Ele continuou. Sua ideia central sempre foi se desfazer da mãe. E se desfazer de uma forma que ele pudesse ser beneficiado. Um homem, um ser, que no enterro da mãe chorava copiosamente, lágrimas de crocodilo, que pedia justiça, mas era justiça contra ele mesmo. Uma justiça em que o próprio algoz derramava, junto à pele fria, o corpo duro, dentro de uma caixa de madeira, sendo colocado para baixo da terra. Vendo essa situação, ele chora. Mas o choro é um choro teatral. Um choro para que as pessoas não desconfiassem de que o próprio criminoso estava naquele local. Que o próprio vilão, o vilão de uma história em que mais se assemelha a uma ficção, mas que é a pura realidade, estaria ali de olhos, confirmando o seu crime. A descida para a terra era o ponto final. E que para ele, naquele momento, era a solução dos seus problemas financeiros. Esse era o Mateus. Por isso a raiva, o ódio dos presos ao saberem desse crime. Juraram de todas as formas que ele não passaria daquela noite. Ao pedir ajuda ao sistema carcerário, ele foi retirado, foi transferido, colocado agora em cela especial, para que os outros presos não tenham acesso a ele. Mas isso não demorará muito tempo, ele não poderá ficar tanto tempo fora. Segundo as informações, todo o sistema carcerário de Minas já sabe, já conhece, já tem a foto do Mateus. Todos anseiam para que ele vá para determinado presídio, para que ele seja recepcionado da forma com que merece. E que talvez, segundo as informações que nós temos, alguns presos queiram simular o que ele fez em sua própria mãe. Simular nele. Após uma recepção que vocês conhecem bem, aquela recepção que eu chamo de chá, um chá com bolacha, essa é a ideia central. Sua vida, Mateus, acabou. A sua vida, ela está ali sendo guiada para um desfecho trágico. Dificilmente você sairá do sistema carcerário. Dificilmente. Os outros presos, os outros presidiários, não suportam esse tipo de crime. Crimes dessa natureza, contra a mãe, contra crianças, nunca foram e nunca serão bem-vindos. Mesmo num sistema prisional, em que as pessoas estão ali pagando pelos seus crimes. Existe uma ética e uma moralidade, mesmo entre os detentos. E essa barreira, essa linha foi cruzada por você, Mateus.
Você cruzou uma linha que poucas pessoas têm coragem. Tira da vida da sua própria mãe, em seu próprio benefício. O seu planejamento vai ser colocado nesse processo. As provas, os detalhes. Seu celular, muito embora não tenha sido encontrado agora, tem as nuvens, todas as informações. Suas dívidas permanecem. Sua herança que você queria, você não terá. Você se tornou indigno da herança da sua mãe. Você não terá acesso a nem um centavo vindo dela. E é o que eu espero. Que você tenha um décimo, eu espero que você tenha um décimo no que fez a sua mãe passar. Eu espero que os seus olhos repitam um décimo do horror que sua mãe viu ao ter como inimigo, algoz, seu próprio filho. Que ela cuidou, levou no seu ventre durante 9 meses, amamentou, limpou, educou. De um bebê fez tornar uma criança, de uma criança um adolescente, de um adolescente um jovem adulto, de um adulto a um criminoso. Foi essa a forma que você pagou a sua mãe. Não adianta agora falar em colapso, não adianta agora falar em arrependimento. Não. Seu crime está para todo o Brasil e para fora dele. Choca não somente Belo Horizonte, não somente o estado de Minas, mas também o Brasil inteiro, que aguarda e anseia por justiça, uma justiça feita pelos homens e por Deus. E que a justiça dos homens não fique no sistema judiciário. Não fique. Talvez você tenha a justiça dos próprios detentos. Que, para mim, e para muitas pessoas, ninguém vai derramar uma lágrima por você. Então, seu crime, acreditando você que teria uma solução para suas dívidas, continua com elas, continua com suas dívidas, agora também sem sua liberdade, sem sua mãe e sem todas as pessoas que amavam a professora Soraya. Porque sua mãe, Mateus, era uma pessoa amada por centenas de pessoas, para não dizer milhares. Porque eu tenho certeza que esses 2.000 alunos que passaram nas suas mãos, que aprenderam com ela, têm um pouco de amor por uma professora que era apaixonada pelo que fazia. Que avisava a todos, a história sempre se repete, sempre é cíclica. O ser humano é burro. De tempos em tempos ele repete o erro. E eu sei que daqui a algum tempo, outro Mateus vai fazer outro crime como esse. Mas você não verá isso. É isso. Então, de forma exclusiva, de forma que a respeito a todos, esse crime foi sim premeditado. Esse crime foi sim planejado. Não foi por uma discussão, por uma raiva. Foi por herança, por dinheiro, por ganância e também pelo vício. Eu só vou me abster de contar os detalhes do que ele fez no apartamento quando
a vida da sua mãe já havia se esvaído. Porque dá até ojeriza, não é nem nojo, é ojeriza. Saber que um filho pode pensar em fazer algo desse tipo com a mãe, quanto mais cometer. Eu não vou entrar em detalhes, por respeito à memória da Soraya. Não pelo que você fez, mas por respeito a ela. Para garantir, pelo menos através do meu canal, o que você fez com ela, o que ela passou, mesmo já sem vida, fique ao Poder Judiciário. E que não seja exposto os ferimentos que você fez, onde você fez. E pensar que você tentou colocar como abuso uma violência contra a mulher que é infame, você simulou na sua própria mãe. Mas eu não vou abrir esses detalhes, não por conta de você, mas por ela. É isso. Esse é o caso que nós estamos iniciando da professora Soraya. Esse é o caso que nós vamos ver mais alguns dias, para ver todas as informações. E quando sair a premeditação, colocarei aqui para vocês. Para as pessoas que conheceram Soraya Tatiana Bonfim França, meus pêsames, que ela descanse em paz e que, com toda certeza, o arrependimento que ela teve em dar à luz a esse ser seja apaziguado em qualquer local que ela esteja. E que o seu descanso eterno, não seja mais interrompido por lembranças deste ser que ela colocou no mundo. É isso. Esse é o caso Soraya Tatiana Bonfim França, a professora de História. Mudando radicalmente de assunto, nós teremos aumento da energia elétrica, tá, gente? Quem ainda não fez ainda a sua passagem para a energia solar, faça. Vai ter aumento de energia elétrica, garantam que esse desconto seja para vocês, tá? Especialmente o pessoal de Minas, do Brasil inteiro. Se você gasta mais de R$ 400, aproveite agora. A energia vai aumentar e se você não assinar agora, você vai perder mais ainda. Então, um desconto que seria de 13%, quando a luz aumentar, vai chegar a 20%. Então, tem 300 pessoas que deram entrada e ainda não finalizaram. Façam isso, por favor. Garantam pagar menos de energia elétrica. Garantam um melhor meio ambiente. Peço isso a vocês. Com relação às pessoas que estão perguntando sobre a Dona Carmen, ela foi atendida, tá? Foi atendida na manhã de hoje. A ambulância foi na residência dela. Fizeram ali, não precisou ser internada. Tem pessoas ali que estão, vizinhos que estão se disponibilizando em fazer comida, arrumação da casa, enquanto ela ainda está nessa casa. E cuidando também do seu filho. Então ela teve um problema de pressão alta, já tinha tido AVC. E faltam 2 dias para que o meu compromisso com o dono da casa ele se cumpra. E que eu consiga, através de vocês, que nós consigamos quitar essas dívidas e que ela fique nessa casa. Eu consegui conversar com o proprietário para diminuir um pouquinho o valor do aluguel. Acho que consegui, ele vai me dar resposta até o dia 31. E o processo no INSS vai ser dado entrada terça-feira, tá? Então acho que vai andar também. Em que você consiga equalizar ali o dinheiro que ela recebe. O advogado vai tentar ver o empréstimo consignado para que os bancos façam um acerto, para que não seja descontado mais do que 20% do seu ganho total.
porque ela teve que contar as dívidas por conta de toda a situação, né? Uma senhora de 80 anos cuidando de um filho que tem necessidades especiais, que tem síndrome de Down, é complicado. E ela que já era cadeirante, agora tem uma situação pior ainda. Então, com a ajuda de vocês, nós vamos, dia 31, quitar essa dívida. E o que souber, se souber, nós vamos investir na qualidade de vida dela. Eu aviso também que depois, finalizada essa campanha, nós faremos outras campanhas, mas de uma forma diferente. Diretamente, diretamente ou com um grupo de moderadores que vai tomar conta, um grupo de pessoas que vai tomar conta das campanhas, ou a própria pessoa. Porque para mim é desgastante. Para mim é muito desgastante ver uma pessoa sofrer e não poder fazer nada. O que eu podia, eu fiz. O que eu podia tirar do meu pagar, eu paguei. Conta de luz, de água, para que não tivesse ali corte. Então, hoje, se 310 pessoas ajudarem com R$ 50, dia 31, nós cumprimos nosso objetivo. Se não puder dar 50, dê o que der. Se puder dar mais, por favor. Não é para mim, não é para o canal. Até porque esses dias todo o dinheiro que está entrando vai ser para isso. Vejo as pessoas falando, não, esse aqui, Marconde, é para você, é para apoiar o canal. Não. Eu vou cumprir a minha promessa, porque é triste ver duas pessoas que precisam de ajuda sem ter ninguém. E eu não consigo dar as costas. Não consigo. É isso. Essa semana também vamos atualizar o caso do Alberto, o caso da Larissa Manoela, o caso da família de Itaperuna, o caso Nicole. Tem novidades em todos os casos. Todas as informações. E informações sérias. Com relação a hoje, vamos ver qual será o caso. Acredito eu que hoje falaremos às 7h30 do caso Nicole. Tá? Mais novidades, mais informações que vocês vão ficar, no mínimo, impactados. É isso, família. Muito, muito obrigado a todos pela participação de hoje. Muito obrigado mesmo. Não fizemos nosso momento de interatividade hoje. Não fizemos, mas vamos fazer à noite, tá bom? Já estamos em cima da hora. Obrigado então pela participação de todos. Quem estiver fora do Brasil e quiser ajudar, na descrição do vídeo tem nossa conta Wise, que você pode mandar o dinheiro do exterior para cá, que cai praticamente na hora. Tem a chave Pix que está passando aqui. Infelizmente, algumas pessoas que não sei se tem inveja, não sei se tem raiva, não sei se não gostam de boas ações, não sei, fizeram algum tipo de denúncia, não sei o que aconteceu. Mas parece que algumas pessoas me relataram que quando colocam a minha chave Pix, está falando que é golpe. Então, simplesmente ignorem esse comentário e podem fazer. Eu mesmo fiz agora para minha chave Pix e vi que tá isso. E eu quero vou no banco para ver o porquê. Eu até tenho desconfiança de quem fez isso. Tem, infelizmente. Temos pessoas amargas, temos pessoas que têm o objetivo na vida de tentar desfazer a alegria do outro. Mas não nos alcançarão. Podem até tentar. Até porque eu, Marconde, tenho centenas de anjos da guarda. Milhares de anjos da guarda. Eu, Marconde, só represento. Sou um avatar das pessoas que estão aqui. Das milhares de pessoas que são nossos elos da corrente do bem. Eu só sou um representante. Só isso. Então, quando vocês me atacam, vocês não atacam somente a mim. Vocês atacam milhares de pessoas. Que muitas vezes não são tão calmas quanto eu. Não sabem perdoar como eu. Então, eu sugiro para vocês que querem nos fazer o mal,
desistam. Porque nós servimos a um Criador que toma conta de nós. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus. E até daqui a pouquinho, se Deus assim permitir e quiser.